Feliz sábado. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao meu amigo, meu irmão Eduardo, por ter me convidado. O Eduardo vem me convidando para vir aqui já faz um tempo. Deve ter mais de um ano que o Eduardo sempre me convida. E todas as vezes que ele me convidava, eu nunca tinha uma data disponível. Mas Deus sabe de todas as coisas e provavelmente todas as vezes que ele me convidou não eram as vezes que eu deveria estar aqui. Mas hoje era o dia que Deus separou para que eu viesse para poder ministrar a sua palavra e também para poder conhecer vocês, meus amigos, meus irmãos daqui da igreja de Guadalupe. Guadalupe 1 ou Guadalupe 2? Guadalupe 1, não é? Perfeito, porque eu já fui em Guadalupe 2 também. Não para pregar, mas já estive lá. De qualquer maneira, é um prazer muito grande passar esses momentos da manhã deste sábado com vocês. Quero também cumprimentar os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, através do Facebook, do YouTube. Quero mandar um abraço especialmente para algumas pessoas que eu compartilhei essa transmissão, alguns amigos, né? Primeiro quero mandar um abraço e um beijo para minha namorada que está assistindo lá de Fortaleza. Isso mesmo, ela mora em Fortaleza e está acompanhando esse culto. Meus amigos também lá do Ministério Raízes, que é a banda que eu faço parte, que eu toco, também estão assistindo, que Deus abençoe vocês. E os meus pais, que também estão assistindo essa transmissão, que Deus abençoe vocês também, eu amo vocês. Bom, queridos, nessa manhã, o Senhor nos trouxe para que nós pudéssemos abrir a sua palavra, para que nós ministrássemos uma mensagem dos céus para abençoar a sua vida, para tocar seu coração e para te levar a tomar algumas decisões nessa manhã. Mas antes, e aí é um pouco de falta de educação da minha parte, eu preciso me apresentar também. Para quem não me conhece, creio que a maioria ou todos, eu me chamo Christopher, isso mesmo, esse nome aí diferente, difícil de falar, Christopher. Eu sou membro da igreja adventista que fica lá no bairro de Santa Margarida, em Inhoaíba. Não sei quantos conhecem Santa Margarida ou o bairro de Inhoaíba. Amém, o nosso irmão ali conhece. Olha, irmão, é algo muito raro. Por onde eu passo, quando eu pergunto assim, alguém conhece Santa Margarida? O povo faz cara de paisagem. Ninguém nunca ouviu falar de Santa Margarida. E realmente é um bairro que nem aparece no Google Maps. Para você chegar lá, meu amigo, você tem que pedir para alguém lá do bairro vir te pegar, porque é difícil encontrar Santa Margarida. E lá nós temos, opa, minha máscara caiu. Lá nós temos duas igrejas, um pequeno grupo e uma igreja de médio porte, com 110, 117 membros, que é a igreja que eu congrego. E esse ano nós estamos na direção da música, da comunicação, trabalhando ali no Ministério Jovem, também temos um ministério de louvor igual o de vocês aqui. Não é tão bom quanto o de vocês, mas é um ministério de louvor que tem contribuído para os nossos cultos e para a adoração ao nosso Deus. Bom, agora que você já me conhece um pouquinho, vamos ao que realmente interessa, que é a abertura da palavra de Deus. Queridos, o primeiro sábado de cada mês na Igreja Adventista do Sétimo Dia é conhecido como sábado, quem sabe? Sábado missionário. Estou errado ou estou certo? Sábado missionário. Nesses 10 anos que eu estou adventista, eu conheço o primeiro sábado como sábado missionário. Então, como é o sábado missionário, o sermão dessa manhã é um sermão que trata de missão. E antes da gente abrir a Bíblia, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Sabe, nesses 10 anos que eu estou adventista, eu tenho observado que quando chega o sábado missionário, ou quando algum pastor, um pregador leigo fala sobre missão na igreja, ou ancião, prega sobre missão, eu percebo que, infelizmente, muitas pessoas não têm muito interesse e não dão muita atenção para esse tipo de pregação. Em algumas igrejas, quando chega o sábado missionário, tem pessoas que preferem ir para uma outra igreja ou ficar em casa e assistir algum culto online, só porque é o sábado missionário. Mas sabe, queridos, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasceu de uma missão. Não só de uma profecia, mas ela nasceu de uma missão. Você sabe qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Pregar as boas novas de salvação. Anunciar mais especificamente as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14. Então, queridos, falar de missão é falar da nossa identidade. É falar de quem nós somos enquanto igreja e enquanto adventistas do sétimo dia. É por isso que eu particularmente amo o sábado missionário, principalmente quando eu sou convidado para pregar. Porque é nesse dia que eu tenho a oportunidade de abrir a Bíblia e novamente reforçar a nossa missão.
falar a respeito da nossa missão e do nosso chamado evangelístico, a anunciar a este mundo que Jesus em breve voltará. Então, nessa manhã, você vai ouvir uma mensagem que trata de missão, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai falar com você nesse momento ao abrirmos a Bíblia. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. São Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Vou dar um tempinho para que todos e todas possam achar, para que possamos ler juntos a palavra de Deus. Eu gosto muito do sábado missionário também, Eduardo, porque foi num sábado missionário que eu fui batizado. Foi num sábado missionário à tarde, num JA, que eu desci as águas batismais com a minha família. Por isso eu também gosto muito do sábado missionário, porque foi o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo. Foi o dia que eu me tornei adventista publicamente. E eu já passei por muitas igrejas com os meus pais. Já fui católico. Quando eu nasci, meus pais eram espíritas. Eu morei até os meus 4 anos de idade dentro de um terreiro espírita. Já fui da Igreja Universal, da Igreja Mundial. Já fui da Assembleia de Deus e agora estou adventista. Então já passei por muitas igrejas até chegar a esta igreja. E eu amo a Igreja Adventista, não só por ser uma igreja que tem todas as características bíblicas da Igreja de Deus na terra, da sua igreja militante, mas também porque é uma igreja que preza pela palavra, que prega a palavra, que ensina a palavra e que educa os seus membros na fé para cumprirem tudo aquilo que está escrito. Como toda e qualquer igreja, essa igreja não é perfeita, porque essa igreja é formada por seres humanos e nós, seres humanos, não somos perfeitos. Estamos longe disso, nem da perfeição em Cristo. Mas essa igreja é a igreja que Deus escolheu e estabeleceu nessa terra para ser a sua porta-voz e proclamar as verdades para o tempo que a gente vive. E você sabe o tempo que a gente vive? A gente vive no tempo do fim, queridos. Vivemos no tempo do fim. É possível que na nossa geração Jesus volte. Eu quero que Jesus volte na nossa geração. Eu creio que é seu desejo que Jesus volte na nossa geração. Mas para que Jesus volte na nossa geração, nós temos que cumprir a missão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Diz assim na tradução da minha Bíblia: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Antes da gente orar, queridos, mais uma vez, não posso esquecer disso, meu amigo Eduardo me passou aqui um pedido de oração. Tem um amigo em nosso meio hoje, chamado Ricardo, que a sua neta está internada. O nome dela é Alana. E ela está internada com um problema sério de saúde e o seu Ricardo pediu que nós orássemos por ela. Então, agora que nós vamos iniciar o sermão e vamos orar, eu quero que você aí, no seu lugar, lembre-se da Alana e ore juntamente comigo por ela. Mas nas suas orações diárias, na sua casa, quando você faz seu culto pessoal, lembre-se da Alana. Vamos orar pela Alana, para que Deus possa utilizar os médicos lá no hospital que ela está internada para fazer uma cirurgia bem-sucedida e para que ela se recupere bem. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Agradecemos por mais um sábado e pelo privilégio de estarmos na sua casa nessa manhã para te adorar, para te louvar, para glorificar e exaltar o seu nome. Queremos nesse momento interceder especialmente pela Alana, Senhor. A Alana que é neta do seu Ricardo. O seu Ricardo está aqui nesta manhã. E ele pediu, ó Pai, que nós orássemos por ela. E eu creio, ó Pai, eu creio que quando a gente ora, o Senhor nos ouve. E quando o Senhor nos ouve, nós temos a certeza de que o Senhor vai nos responder. Então, neste momento, nós entregamos a Alana em suas mãos. Ela está internada num hospital aqui no Rio de Janeiro. E nós pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor envie um anjo para visitar a Alana, para que ela possa sentir o seu toque, para que ela possa sentir a sua presença, para que ela veja que o Senhor está com ela lá naquela sala de cirurgia. E que os médicos que forem realizar o procedimento cirúrgico, que eles possam ser ali
usados, abençoados, dotados da sua sabedoria, para que eles possam fazer uma cirurgia bem-sucedida e ela se recupere logo. Por favor, Senhor Deus, continue abençoando a vida do seu Ricardo. Pedimos, neste momento que abrimos a sua palavra, que seu Santo e Bom Espírito venha nos instruir na compreensão, ó Pai, da mensagem desta manhã. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E o teu servo, Pai, que aqui está com a incumbência de externar, ó Pai, essa palavra, esse sermão, que o Senhor venha me usar mais uma vez, como sempre tem me usado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Mateus capítulo 28 narra os últimos dias de Jesus na terra. Ele estava reunido com os discípulos. Depois que ele ressuscitou, Jesus passou aproximadamente 40 dias com os discípulos. E aqui, a partir do verso 18, Jesus ele faz o que nós conhecemos como cristãos, como a comissão evangelística, ou a grande comissão. Aqui Jesus estava anunciando para os seus discípulos o chamado, a missão. Aqui ele estava delegando aos discípulos, com toda a sua autoridade, a missão que os seus servos teriam que cumprir após o seu regresso ao céu. E aqui, queridos, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus detalha, descreve essa missão. Mas antes de nós falarmos da missão que Jesus deu aos seus discípulos, eu quero refletir com você rapidamente sobre Jesus. Porque Jesus, ele não é só o nosso Salvador, o nosso substituto, o nosso modelo, o nosso Senhor, o nosso Criador, mas Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele foi o maior missionário que esse mundo já viu. Isso mesmo, Jesus é o maior missionário que existe. Jesus veio para morrer por nós na cruz do Calvário. Isso é um fato, mas Jesus também veio para salvar, veio para curar, veio para fazer milagres, ele veio para ensinar. E quando a gente analisa os 4 evangelhos e estuda toda a história de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele tinha todas as características de um missionário. Primeiro, Jesus ele se preocupava e se importava com as pessoas, ele cuidava das pessoas. Em várias partes dos evangelhos, nós vamos ver Jesus com a multidão, pregando, curando ou multiplicando pães e peixes, e em outros momentos, nós vamos ver Jesus lidando com algumas pessoas de forma individual. Zaqueu, por exemplo, Nicodemos, os próprios discípulos, Pedro, a mulher samaritana, a cananeia, o centurião romano, os pecadores de Lucas 15, aqueles pecadores que os líderes religiosos daquela época achavam um absurdo Jesus comer com eles, estar na mesma casa com eles, se relacionar com eles. Então Jesus cuidava de gente, e essa é a primeira grande característica de um grande missionário. Um missionário, ele cuida de gente, ele se preocupa com as pessoas. E Jesus se preocupava com as pessoas, cuidava das pessoas, abençoava as pessoas, orava pelas pessoas, fazia grandes milagres entre o povo. Jesus também veio para anunciar o reino. Tanto o reino literal, o reino físico, o céu, como também o reino espiritual, o reino simbólico, ou o reino que é constituído de um conjunto de ensinamentos, doutrinas, valores, ideias. Ou seja, Jesus, além de ser um missionário que se preocupava com as pessoas, que cuidava de gente, ele também era um missionário que pregava a palavra. Porque ele veio para anunciar o reino de Deus enquanto palavra, enquanto salvação, enquanto doutrina. E Jesus também foi um missionário capaz de se sacrificar por um bem maior. Jesus veio para morrer por toda a humanidade. E um missionário, ou um grande missionário, uma grande missionária, ele tem que ter em mente que em algum momento da sua vida, ele vai ter que ser capaz de se sacrificar por um bem maior. E Jesus, ele se sacrificou por um bem maior, que era a minha e a sua salvação. E aí a gente vem novamente aqui para a grande comissão. E por que eu falei de Jesus como um grande missionário? Porque o texto começa dizendo o seguinte: Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a grande comissão. Para que Jesus pudesse dar a missão aos discípulos de irem e pregarem o evangelho, de formarem discípulos, de batizarem, primeiro Jesus teve que dar o exemplo.
Primeiro Jesus foi um missionário, primeiro ele cumpriu a sua missão, primeiro ele veio para que ele então pudesse dar aos discípulos a missão de fazer as mesmas coisas que ele fez. Primeiro ele deu o exemplo, ele deu o caminho das pedras, ele ensinou para os discípulos, olha só, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que cuidar de gente, vocês vão ter que se sacrificar, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter que até mesmo dar a própria vida de vocês por um bem maior, ou por amor ao meu nome. Então Jesus, com o seu exemplo, ele tinha autoridade para dizer para os discípulos que eles também tinham que cumprir essa missão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, queridos, é que Jesus também ensinou o método, isso mesmo, o método missionário para os seus discípulos. A escritora norte-americana Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que Jesus tinha um método para alcançar os pecadores. E ela resume esse método da seguinte forma: primeiro, Jesus se aproximava das pessoas. Depois, ele conquistava a confiança, ou fazia amizade, ou se relacionava com elas. Depois ele ministrava as suas necessidades. E por fim, ele dizia, segue-me. Esse era o método missionário de Jesus. E Jesus ensinou esse método para os discípulos. Primeiro, você se aproxima das pessoas. Depois você conquista a confiança delas. Depois você supre as suas necessidades e por fim, você convida elas a aceitarem Jesus como seu Salvador, a entrarem para a igreja, a se batizarem ou a fazerem um estudo bíblico. Esse era o método de Jesus. Esse era o método de Jesus. E o método de Jesus funcionou. Mas você pode pensar, peraí, Cris, não funcionou não. Porque a mesma multidão que Jesus curou, pregou, ensinou, foi a mesma multidão que pediu a cabeça dele. Algumas pessoas como Nicodemos, que foi procurar Jesus na calada da noite, e Jesus foi lá e tentou discipulá-lo, e tentou ensinar a ele o que era nascer de novo, e apresentou a ele a salvação. Num primeiro momento, Nicodemos não aceitou. O jovem rico, que foi até Jesus, desesperado, porque queria saber como é que ele poderia herdar a vida eterna, e no final da história, o que aconteceu com o jovem rico? Quando Jesus falou, vem, vai e dá tudo que você tem aos pobres, o cara abaixou a cabeça e foi embora triste. Então você pode pensar, peraí, Cris, o método de Jesus não funcionou não. Olha quantas pessoas que ele não conseguiu discipular. Mas, quando a gente olha para a vida dos discípulos, a gente percebe que o método de Jesus funcionou e funciona. Só Pedro, de acordo com Atos capítulo 2, pregou em um único dia e 3.000 pessoas foram batizadas. Por onde os discípulos passavam, diz a Bíblia que eles curavam, que eles faziam milagres, que eles pregavam, e muitas pessoas aceitavam Jesus e eram batizadas. A igreja primitiva de Atos 2, do verso 40 em diante, ela era formada pelas pessoas que os discípulos alcançaram. E os discípulos não só pregaram, não só batizaram essas pessoas, mas os discípulos cuidavam dessas pessoas. As pessoas mais pobres da igreja de Atos, elas eram assistidas pela igreja institucional de Atos. Quem estava com fome recebia uma cesta básica. Quem não tinha roupa, pegava lá a roupinha no brechó da igreja. Quem não tinha casa, os irmãos mais ricos da igreja vendiam a sua casa para comprar uma casa para quem não tinha casa. Então, o método de Jesus funcionou. O método de Jesus funcionou e funciona. Funciona. A grande comissão, queridos, não foi apenas um chamado para os 12, mas a grande comissão é um chamado para todos os cristãos de todas as eras, de todas as épocas e de todas as gerações. Ou seja, a grande comissão é um chamado de Deus para mim e para você hoje, nesse sábado pela manhã, aqui na igreja de Guadalupe 1. Você que está sentado aí, especialmente você que é um cristão adventista ou um cristão de alguma denominação evangélica, Deus chamou você para essa missão. Mas que missão é essa que Deus nos chamou? A missão está descrita aqui, a partir do verso 19. E aí eu quero analisar com você alguns pontos dessa missão rapidamente. No verso 19, o texto já começa dizendo, ide. Então, a primeira característica da missão que Jesus nos deu de pregar o evangelho é ide. Veja, a expressão ide aqui, ela não dá a ideia de que é algo opcional, facultativo, você vai se você quiser, você vai se tiver afim, se tiver vontade.
Não, a expressão ide aqui, queridos, ela está no imperativo. Você tem que ir. Você tem que ir. Uma vez que você é um cristão, que você é um discípulo de Jesus, você tem que ir, não tem jeito. Paulo chega a declarar que pesava sobre ele a obrigação de pregar o evangelho. Então, uma vez que eu sou um discípulo de Jesus, uma vez que eu sou um cristão, que eu sou um adventista, eu tenho que ir, porque pesa sobre mim a obrigação de ir e pregar. Então, você é obrigado a ir e pregar. Não tem jeito. Agora, a missão, ela tem outras características. E a gente vai ver aqui. Mas o mais importante é a gente entender que nós temos que ir. Agora, por que nós temos que ir? Sabe por que nós temos que ir? Porque Jesus um dia veio. Isso mesmo. Jesus um dia veio. Jesus um dia teve que ir. Jesus um dia estava no céu e o Pai virou para Jesus e falou: você vai ter que ir lá na terra. Você vai ter que ir lá na terra para poder morrer pela humanidade, para poder salvar os pecadores. A sua missão é essa. Então, queridos, para a gente ir, para a gente cumprir o ID, primeiro nós temos que entender que Jesus veio. E como eu falei, ele veio para nos dar o exemplo. Então, se Jesus veio e cumpriu a sua missão, eu, como discípulo de Jesus, como um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, um imitador de Jesus, tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir também. Não tem escolha. Agora, como eu tenho que ir? Como eu cumpro essa missão? Existe um passo a passo dessa missão? O que eu tenho que fazer para cumprir essa missão? O texto continua: ide, portanto, e fazei discípulos. Então eu tenho que ir e fazer discípulos. Jesus fez discípulos, sim ou não? Sim. Jesus fez centenas de discípulos. Os 12 e mais um monte de gente. Maria, Marta e Lázaro eram discípulos de Jesus, mesmo que não fizessem parte do grupo dos 12. E outras pessoas que Jesus entrou em contato também se tornaram seus discípulos, além dos 12. Então Jesus formou discípulos. E se eu sou um cristão e seguidor de Jesus, eu tenho que fazer o quê? Formar discípulos. Agora, como Jesus formou discípulos? Utilizando o método que ele ensinou para os discípulos, o método que eu descrevi, segundo a escritora norte-americana Ellen Goldwhite. Se aproximava das pessoas, conquistava a confiança, supria suas necessidades e, por fim, dizia: segue-me. Foi esse o método que Jesus usou para formar discípulos. É esse o método que eu e você temos que utilizar para formar discípulos. Queridos, formar discípulos não é você bater na porta da pessoa, do seu vizinho, do seu amigo e oferecer um estudo da Bíblia. Formar discípulos não é você convidar o seu vizinho, seu parente, seu amigo para vir à igreja na semana de oração do Apocalipse. A primeira coisa que você tem que entender sobre formar discípulos é que você tem que se aproximar das pessoas, se relacionar com as pessoas. E tem que ser um relacionamento de forma desinteressada. Isso mesmo, de forma desinteressada. É claro que no seu coração o seu objetivo é ganhar aquela pessoa para Jesus, é trazer ela para a igreja, é levar ela ao batismo. Mas quando você se aproximar dela, você precisa demonstrar para ela que você está se aproximando dela, não porque você quer que ela se torne uma adventista, uma cristã, mas primeiro porque você tem alguma empatia ou criou algum tipo de sentimento afetivo por essa pessoa. Você está se aproximando dela porque você quer o bem dela. O bem dela. Então, formar discípulos primeiro é se aproximar das pessoas, se relacionar com elas e querer o bem-estar delas. E necessariamente nesse processo você não vai chegar e toma aqui a lição da escola sabatina, ou você precisa conhecer a verdade do sábado, você precisa parar de tomar café, e você não pode ir no cinema, e você não pode usar maquiagem. Não, queridos, não é assim que se forma discípulos. Não é assim que se forma discípulos. Primeiro você tem que se aproximar da pessoa, se relacionar com ela como se vocês fossem amigos. Quase que não sai. Como se vocês fossem amigos. Porque esse era o método de Jesus. E aí sim, vem o passo a passo. Aí você conquista a confiança dela, faz amizade, convida ela para ir na sua casa para um almoço,
ou você marca de fazer uma visita na casa dela, ou então você observa quais são as reais necessidades dessa pessoa, se ela precisa de comida, se ela precisa de apoio psicológico, se ela precisa de emprego, se ela precisa de alguém apenas para desabafar, e com base nas necessidades concretas dessa pessoa, você vai chegar e vai testemunhar para ela. E ali você vai ajudá-la, e ali você vai se relacionar com ela, procurando suprir todas as suas necessidades. Quando a pessoa for íntima de você, quando ela confiar em você, quando ela for seu amigo ou sua amiga, aí você entra com a palavra, com a mensagem, com o evangelho, com a doutrina, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Aí você faz o convite, segue-me. Está entendendo? Então, formar discípulos tem um passo a passo. Mas a missão não para por aí, porque Jesus também disse que nós tínhamos que ensinar. Eu vou deixar a parte batizar por último. Vou pular para o verso 20, que vai falar sobre ensinar. Existem, pelo menos, duas maneiras de você ensinar. Eu sei que aqui tem alguns professores, eu também sou professor de Sociologia, recém-formado, mas sou. E existem, pelo menos, duas maneiras de você ensinar alguém. Você pode ensinar alguém de forma oral, ou você pode ensinar alguém através do exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade para se expressar, pessoas que, infelizmente, não foram devidamente alfabetizadas, pessoas que talvez não saibam ler nem escrever, ou leem com dificuldade, pessoas que são tímidas. E aí elas não gostam de dar estudo bíblico, por exemplo. Ensinar de forma oral, forma falada. Para você que se encaixa nesses grupos, eu tenho uma boa notícia. Você pode ensinar alguém com o seu exemplo, com o seu testemunho, através do seu caráter, através das suas atitudes. Conta-se a história de um missionário lá na Amazônia, chamado Turíbio. O irmão Turíbio não sabia ler nem escrever, mas todo mundo sabia quem era o irmão Turíbio. Sabe por quê? Por causa do seu testemunho. Por onde ele passava, todo mundo sabia que ele era um cristão, que ele era um homem de Deus. Porque ele dava um bom exemplo, porque ele dava um bom testemunho. Então você pode ensinar alguém através do seu testemunho. Quando você ajuda alguém, quando você para ouvir alguém, quando você estende a mão para acolher alguém, quando você é os ombros de alguém, quando você é o lenço de alguém que chora, quando você é o oásis de alguém que está sofrendo. Está entendendo? Como também você pode ensinar de forma falada. E aí isso fica a cargo daqueles que têm facilidade para se comunicar. Um professor, por exemplo, um teólogo, um pastor, um ancião muito fluente, alguém autodidata, alguém devidamente alfabetizado, que pode ensinar também de forma oral, dando um estudo bíblico, fazendo uma palestra e etc. Mas fato é de que, como cristãos e discípulos, temos que ensinar. Com o exemplo ou com as palavras. E por fim, queridos, a última etapa ou a última característica da missão, da grande comissão, é batizar. Perceba que o batismo é o resultado de todo esse processo, de ir, de formar discípulos, de ensinar. Mas sabe o que está acontecendo? Tem acontecido um processo inverso em alguns lugares. As pessoas estão sendo batizadas primeiro, sem terem estudado o suficiente. É claro, eu abro um parênteses aqui. Tem casos em que a pessoa ela vem no culto, no dia do batismo, o pastor prega, faz o apelo, ela aceita o apelo e quer se batizar naquele dia. E aí o pastor não pode dizer não. Ele vai ter que batizar aquela pessoa. Ela quer batizar, ela tem convicção de que ela tem que se batizar, mesmo que ela não tenha feito estudo bíblico, ou nunca tenha vindo na igreja, a não ser naquele dia. São casos especiais, como o caso do ladrão na cruz. O ladrão da cruz teve tempo de se batizar, de ser batizado? Não teve tempo. Mas o que Jesus falou para ele? Que ele estaria no paraíso, que ele vai para o céu quando Jesus voltar. Ele será ressuscitado para a vida eterna, mesmo que não tenha passado pelas águas do batismo. Então são casos especiais, mas via de regra, o processo que resulta no batismo é esse: ir ensinar, formar discípulos e, por fim, a pessoa ser batizada. Esse é o processo. O batismo é a última etapa. É a última etapa. E o batismo, queridos, muita gente acha que quando mergulha aqui nesse tanque, vai sair daqui literalmente uma nova pessoa. A voz vai mudar, a aparência vai mudar, tudo vai mudar. De fato, o batismo representa o novo nascimento.
De fato, a pessoa, quando mergulha aqui, ela sepulta o velho eu, o velho homem ou a velha mulher. O pecador que habitava nessa pessoa morre aqui, nas águas batismais. Mas essa água aqui, queridos, é só H2O. Essa água aqui não faz milagre, não. Eu não posso pegar essa água aqui, botar na minha cabeça e vai crescer cabelo. Isso é só água. Sabe o que é o batismo? O batismo é a confissão pública de que essa pessoa agora não pertence mais ao mundo. Não é uma pecadora, mas agora ela é filho ou filha de Deus. Quando ela desce as águas batismais, ela está declarando para o universo, para o mundo, para Satanás e para todas as pessoas de que agora ela é uma cristã, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas quando ela levantar aquelas águas ali, a vontade de pecar vai continuar existindo, porque a natureza pecaminosa habita dentro de nós. Ela vai continuar tendo vontade de pecar, os defeitos dela vão continuar existindo, ela vai correr o risco de desanimar na fé e sair da igreja. Tudo isso pode acontecer. Por isso que quando alguém é batizado e sai das águas batismais e se torna membro da igreja, essa pessoa precisa continuar sendo acompanhada. O discipulado não para quando a pessoa se batiza. O discipulado é um processo, muitas vezes, para a vida toda. Você mesmo, que talvez tenha 10, 20 anos de igreja, seja adventista há muito tempo, ainda está no seu processo de discipulado, ainda está sendo discipulado. Porque, queridos, o discipulado não envolve só conhecer as 3 mensagens angélicas, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecer a verdade do sábado, ser batizado. O discipulado envolve a nossa transformação do caráter, do nosso coração, da nossa mente. Isso é um processo que vai durar a vida toda até você morrer ou até Jesus voltar. Ou melhor, um pouco antes de Jesus voltar. Está entendendo? Então, eu e você, eu encerro aqui, que somos cristãos, que somos adventistas do sétimo dia e que fomos chamados para ir, pregar, formar discípulos, ensinar e, por fim, batizar, temos que ter em mente que as pessoas que nós alcançamos, nós temos que continuar acompanhando essas pessoas até que elas alcancem a sua maturidade espiritual. Até que elas possam sair e formar novos discípulos. Porque a escola de Cristo é assim, ele forma discípulos para que esses discípulos formem outros discípulos, para que os outros discípulos formem outros discípulos. E ao mesmo tempo que você está formando discípulos, existe uma dialética espiritual aí. Você está formando discípulo e ao mesmo tempo está se formando enquanto discípulo. Está entendendo? Então, eu e você, principalmente eu e você, que somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, e que temos essa missão de ir e pregar o Evangelho e formar outros discípulos, temos que ter isso em mente. Nós temos que acompanhar as pessoas até que elas alcancem a sua independência espiritual. Mas também não podemos nos esquecer de que nós ainda somos discípulos. E como discípulos, nós não podemos deixar de orar, de estudar a Bíblia, de buscar a Deus todos os dias, se possível pela manhã. Não podemos deixar de ter comunhão com os nossos irmãos. Não tem jeito, queridos. Enquanto discípulos, nós continuaremos estudando na escola de Cristo, até que Ele volte, ou até que a gente desça ao pó da terra. Que nessa manhã você possa refletir nessa mensagem, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, para que você se dedique, se empenhe, se comprometa com a grande comissão de ir e levar a mensagem do Evangelho. Eu não conheço você, não sei por que você veio aqui nessa manhã, não conheço a sua história, nem sei quanto tempo de adventista ou cristão você tem, mas de uma coisa eu tenho certeza. O nosso Deus nos deu uma missão, e essa missão não escolhe cor, raça, gênero, idade, tempo de igreja. Essa missão é para todos. Essa missão é para todos. A gente não aceitou Jesus e não fomos batizados na igreja para ficarmos sentados no banco. Jesus nos chamou para salvar. Para salvar. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E o principal sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. E quem tem que pregar esse Evangelho hoje sou eu e você. Que possamos nos envolver na missão. É muito bom assistir um culto de sábado pela manhã na igreja.
É muito bom participar de um pequeno grupo durante a semana. É muito bom vir a uma semana de oração e ouvir pregações maravilhosas, louvores que tocam o nosso coração. É muito bom estudar a escola sabatina, estudar a lição da escola sabatina e debater sobre a lição na classe no sábado de manhã. Mas a nossa missão é muito mais importante. O cumprimento dessa missão é muito mais importante. E saiba que quanto mais você se envolve na missão, quanto mais você se compromete com a obra de Deus, quanto mais você vai atrás das pessoas, dos perdidos da casa de Israel, quanto mais você vai atrás dos pecadores, daqueles que estão vivendo nas trevas, daqueles que são prisioneiros de Satanás, quanto mais você se dedica às coisas de Deus, mais Deus cuida de você e das suas coisas e da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor, que possa com tuas palavras falar de amor. Se eu peço pra Deus te guardar, preciso tão bem te dizer, permite que Deus transforme o teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, e que possa com tuas palavras falar de amor. Se eu peço pra Deus te guardar, preciso tão bem te dizer,
Permite que Deus transforme o teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que vivas em paz com o Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Se eu peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permite que Deus transforme o teu viver. Amém, queridos? Quero te convidar a se colocar de pé para a gente orar, para encerrarmos esse culto. Depois de dar a grande comissão aos discípulos, Jesus virou para cada um deles e disse: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Os discípulos não iriam cumprir a missão sozinhos. Jesus iria acompanhá-los. Cada um dos 12 tiveram uma morte mais terrível que a outra. Um foi crucificado de cabeça para baixo, que foi Pedro. O outro foi arrastado pelas ruas de uma grande cidade. Outros 2 tiveram as suas cabeças decapitadas, mas todos eles cumpriram a sua missão. Morreram crendo que Jesus estava com eles em cada sofrimento, em cada perseguição. Cada vez que um barco em que eles estavam viajando para alguma cidade para pregar afundava, eles tinham a certeza que Cristo Jesus estava com eles. E se Jesus estava com os 12, queridos, Jesus também está e estará comigo e com você. Quando sairmos para ensinarmos, formarmos discípulos, pregarmos, Jesus estará conosco, como Ele também está com você todos os dias da sua vida, em cada momento, em cada detalhe. Se estamos aqui hoje, é porque Cristo Jesus nos permitiu acordar e levantar e nos deu o dom da vida. Se guardamos o sábado, se somos adventistas, é graças a Cristo Jesus, que ao morrer na cruz do Calvário, nos tornou filhos e filhas de Deus. E em resposta ao seu amor e à salvação, a nossa missão é cumprir o ID, é anunciar esse Cristo morto, crucificado, mas ressurreto, e que em breve voltará com grande poder e glória. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado e exaltado seja o seu nome, porque nessa manhã, mais uma vez, o Senhor falou aos nossos corações. Somos falhos e pecadores, mas o Senhor é bom, justo e todo-poderoso e perdoador. Por isso, neste momento, queremos entregar as nossas vidas, entregar os nossos corações